E se a chave para o sucesso, tanto na vida profissional quanto na pessoal, estivesse escondida num livro escrito há quase um século? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo e desconstruir um dos maiores clássicos do desenvolvimento pessoal, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Para começar, olha só essa frase do Carnegie, que é a base de tudo. Ele diz: quando lidamos com pessoas, lembremos-nos de que não estamos lidando com criaturas da lógica, estamos lidando com criaturas da emoção. Essa única ideia, sabe, é a grande sacada para a gente entender o trabalho dele inteiro. E aí a gente se pergunta, né, como é que pode um livro de 1936, da época dos trens a vapor, continuar sendo esse sucesso absurdo com mais de 30 milhões de cópias vendidas no mundo todo? O que faz ele ser tão relevante até hoje? Para a gente entender esse poder todo, a gente precisa voltar no tempo, lá para a origem dele, quando ele se tornou um best-seller em plena Grande Depressão. Pensa bem, aquilo não era só um livro. Era quase uma tábua de salvação. Ele nasceu no meio do caos e do desespero da crise de 29 e ofereceu uma nova perspectiva. Numa época de instabilidade total, Carnegie chegou dizendo que a cooperação e não a força era o verdadeiro caminho para sobreviver e ter sucesso. E a ideia central que ele trouxe foi, nossa, para a época era algo revolucionário. Ele basicamente disse que o sucesso depende muito mais de saber lidar com gente, o que a gente chama hoje de soft skills, do que só de ter conhecimento técnico. E o mais impressionante é que o livro não ficou parado no tempo. A semente foi plantada lá em 1912, quando Carnegie dava aulas de oratória. Aí, em 36, veio a versão que estourou. Décadas depois, em 81, ele foi atualizado para o mundo corporativo. E, pasmem, em 2022, ganhou uma nova versão para a era digital. Ele soube se adaptar. Tá, mas afinal, qual é o segredo? A gente pode resumir as lições dele em 3 princípios, que são a base de tudo. Algo como o Código Carnegie. O primeiro princípio é sobre a futilidade da crítica. A regra número 1 dele é bem direta. Não critique, não condene, não reclame. Por quê? Simples, porque não funciona. Só serve para deixar a outra pessoa na defensiva e guardar ressentimento. E olha este exemplo que ele usa para provar o ponto. É a história do criminoso Two Gun Crowley. O cara estava prestes a ser executado e mesmo assim ele não se via como um assassino. Para ele tinha um coração cansado, mas gentil e só tinha agido em legítima defesa. A lógica é, se nenhum criminoso nesse ponto se culpa, que chance a crítica tem de funcionar com pessoas comuns no dia a dia? Ok, se criticar não funciona, o que funciona então? Aí vem o segundo princípio, o poder do apreço sincero. Carnegie dizia que a necessidade mais profunda do ser humano é o desejo de se sentir importante. Reconhecer isso nos outros, com um elogio honesto, de coração, é o que cria conexão. E chegamos ao terceiro princípio, o segredo da influência. A ideia é que para influenciar alguém a fazer alguma coisa, a gente precisa despertar nela um desejo genuíno. A chave é parar de focar no que a gente quer e começar a enxergar as coisas pelo ponto de vista do outro para encontrar um interesse em comum. Mas tudo isso leva a gente à grande polêmica, né? A pergunta que sempre aparece quando se fala nesse livro. Isso é sobre criar amizades de verdade ou é só um manual de manipulação? O próprio Carnegie já se adiantou a essa crítica. Ele fez questão de deixar bem clara a diferença entre apreço e bajulação. O apreço, para ele, é sincero, vem do coração, não espera nada em troca. Já a bajulação é o contrário, é egoísta, falsa e todo mundo percebe. No fim, o que define tudo é a intenção. Então, o debate fica assim. De um lado, Carnegie se defendendo, dizendo que isso não é um saco de truques, mas sim um novo modo de vida e que só funciona se for genuíno. Do outro lado, a crítica diz que esses métodos podem criar pessoas que só querem agradar, um comportamento meio falso. Ótimo para lidar com clientes, talvez, mas não para construir amizades de verdade, que precisam de vulnerabilidade, de conflito. Tá bom, mas e hoje em dia? Com e-mail, rede social, mensagem instantânea, como é que esses princípios de quase 100 anos atrás se aplicam? Vamos ver a versão digital do Carnegie. A atualização do livro de 2022 fez exatamente essa tradução. O antigo sorria vira usar um tom positivo num e-mail, mandar um emoji, um GIF. Lembrar o nome da pessoa hoje é personalizar a mensagem, usar a roupa para marcar. E talvez o mais importante de todos, evitar discussões, virou pense 2 vezes antes de clicar em enviar naquele e-mail nervoso. E isso criou até conceitos novos, como o sorriso digital,
para mostrar simpatia sem estar cara a cara. E também a ideia de evitar os bumerangues digitais. O que é isso? É aquela crítica que você manda por texto e a pessoa pode ler, reler, e a cada leitura o ressentimento só aumenta. É um problema bem da nossa época. Então, o que fica disso tudo? Qual é o legado do Carnegie? Se a gente olhar de uma forma mais ampla, a grande mensagem dele, no fundo, é que o futuro continua sendo sobre pessoas. Dá para dizer que o trabalho do Carnegie foi a semente de muita coisa importante que veio depois. A gente vê uma linha direta dele, que focava nas ações, até a inteligência emocional do Daniel Goleman, que olha para dentro, e a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, que foca na linguagem. Carnegie foi o ponto de partida. E aquela ideia principal dele de que as habilidades humanas são cruciais foi mais do que comprovada. Pesquisas de hoje mostram que, impressionantes, 75% das carreiras vão por água abaixo, não por falta de competência técnica, mas por problemas ligados à inteligência emocional. E isso não é só teoria, não. Vira dinheiro de verdade. Olha só esse dado de um estudo feito aqui no Brasil. Entre os líderes que realmente investem numa cultura positiva, 92% dizem que isso é essencial para bater as metas financeiras. Agora compara com os outros líderes, só 58%. A diferença é brutal. É o efeito Carnegie aparecendo nos resultados. E tudo isso leva a gente à lição mais importante para o mundo de hoje. Enquanto a inteligência artificial fica cada vez melhor nas tarefas técnicas, o que sobra para a gente? Justamente as habilidades que são só nossas: empatia, influência, liderança. Essa se tornou a nossa maior vantagem competitiva. O que deixa uma última reflexão no ar. Se a inteligência artificial está dominando o campo da lógica, será que dominar o campo da emoção não é a nossa última e talvez a maior vantagem que nos resta?